Graça e paz, casa do avivamento. Amém, meus irmãos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eu creio que cada um de nós, nas situações, nas circunstâncias, que nós passamos, quantas e quantas vezes nós paramos e falamos: Deus meu, por que me abandonastes? Porque nós entramos em situações, e a grande verdade, e a maioria delas, somos nós mesmos que a proporcionamos. E a tendência maior nossa é, como diz a síndrome de Adão, você simplesmente transfere a responsabilidade. Você não assume a responsabilidade. E quando as coisas vão se atribulando e você adentra numa guerra, numa luta, numa batalha, onde você já não tem mais controle, onde você já não vê mais saída, onde você está totalmente angustiado, desesperado, o seu momento crucial é de simplesmente dizer: meu Deus, por que me abandonaste? E no final vocês vão entender. Porque nós vemos na palavra do Senhor, primeiro lá no Salmo, capítulo 22, versículo 1, que diz: meu Deus, por que me abandonastes? Por que estás longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia. Essa passagem, esse salmo, ele foi escrito pelo rei Davi em seu momento de uma extrema angústia que ele passava. E também foi praticamente as últimas palavras de Jesus Cristo lá na cruz. Em Mateus, no capítulo 27, do versículo 45 em diante. Tem alguém aí? Tem. Opa! Tem gente aí sim, glória a Deus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3h da tarde. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Olha que interessante que a palavra começa nos dizendo que foi do meio-dia a 3h da tarde. Segundo o calendário judaico, essa era a nona hora do dia. Nós precisamos entender um pouquinho o calendário judaico, que ele era dividido por períodos de vigílias de 3 em 3 horas. Começava o período das 9 horas da manhã, começava às 6 até às 9, ou seja, a terceira hora. Está em Mateus capítulo 20, versículo 3. Do meio-dia era das 9 ao meio-dia, era a sexta hora. Também encontramos essa referência em Mateus capítulo 20, versículo 5. E aí, essa que foi citada agora, que das 15 horas, começa às 12 horas e termina às 15 horas. É conhecida como a nona hora. Mateus capítulo 20, versículo 5. E das 18 horas, começa às 15 e vai até às 18 horas, é a 12ª hora. Então, vocês vão ver que a parte do dia, ela é dividida em 4 turnos de 3 horas cada.
E aí a seguir, das 18 horas, aí começa o período da noite, né? Das 18 horas às 21 horas, é conhecida como a primeira vigília da noite. Nós vamos encontrar isso em Êxodo, capítulo 14, versículo 24. E das 21 horas até a meia-noite, ou seja, até as 24 horas, nós temos a segunda vigília, a vigília da meia-noite. Isso está em Lucas, capítulo 12, versículo 38, e Mateus, capítulo 25, versículo 6. E das 0 horas, ou seja, das 24 horas às 3 da manhã, é a terceira vigília, é o cantar do galo. Está em Lucas, capítulo 12, versículo 38. E finalmente, das 3 horas da manhã às 6 da manhã, é a quarta vigília, ou seja, é amanhã. Mateus, capítulo 14, versículo 25. Nós vamos ver que esse calendário judaico, na época do domínio romano, né, essas vigílias passaram de 3 horas para 4 horas, né? E posteriormente, até os dias de hoje, adotou-se a divisão de um dia em 24 horas, com o início do pôr do sol e o término do dia seguinte. Por que eu estou dizendo isso? Daqui a pouco eu explico, mas olha, entendam, o dia judaico, as suas 24 horas é dividido assim. Um dia do judeu, ele começa na sexta-feira, às 18 horas, e termina nas 18 horas do outro dia. É totalmente diferente do nosso, né? Nós que estamos no calendário gregoriano, começa à meia-noite de um dia e termina na meia-noite do outro dia. O judeu não, ele começa às 18, por exemplo. Começa às 18 horas, porque o sábado que eles ganham, que eles guardam. Como é que funciona? 18 horas da sexta-feira, eles param tudo. E só voltam às 18 horas do sábado a retomar todas as suas atividades, né? Em que ano está o judaísmo hoje? A contagem dos anos do judaísmo, ela é feita pelo calendário lunar. Isto é diferente do gregoriano, que é o nosso. O ano lunar, ele tem 354 dias, ou seja, tem menos 11 dias do que os nossos 365 anos contados. Normalmente, né? E para se ajustar, convencionou-se que alguns anos tem um mês a mais no calendário judaico, que agora está no ano 5.781. Com um detalhe: o calendário judaico começa a contar a partir do nascimento de Adão e Eva. Por isso que nós temos essa diferença grandiosa, amém? Entre o nosso calendário e o calendário judaico. Por que, queridos, que eu falei sobre o calendário judaico, né? Por quê? Para que você possa entender o que Jesus passou até por volta das 3 horas da tarde. Porque Jesus, antes de ser preso, vamos fazer um retrospecto. O que ocorre? Antes de Jesus ser preso, traído, foi o que nós fizemos ontem aqui em memória dele. Ele ceiou a Páscoa, junto com seus discípulos, pela última vez. Após o término da ceia, ele subiu com seus discípulos para o jardim do Getsemane, para ali orar com eles. Todos sabem da passagem, onde ele ora, sobe com uns 11, porque Judas já não estava mais, sobe no Getsemane, lá ele chama mais 3, Pedro, João e Tiago, mais para próximo dele, para ir com ele, e deixa os 3 lá e sai sozinho para orar. Após 1 hora orando, ele volta e encontra os 3 discípulos dormindo, onde ele dá a primeira admoestação e um princípio para nós, ele dizendo assim: olha, vigiai
e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então, nós vamos ver que a partir daquele momento, né, ele volta a orar, e depois, na segunda vez, quando ele volta, Judas já vem vindo junto com uma multidão, né? E o sinal que ele tinha combinado em troca de 30 moedas de prata era dar um beijo em Jesus, para que eles pudessem identificar Jesus. Queridos, isso nos traz algo muito interessante. Você já parou para pensar? Jesus, ele era parecido com aquele que ele andava. Ele não era pomposo, compreende? Suas vestes eram diferentes de todo mundo. Ele poderia ter isso, porque ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas ele se igualou até nisso, como um de nós. E para ser identificado, foi preciso que Judas combinasse um sinal que era: olha, aquele que eu beijar, esse é Jesus Cristo. É muito interessante isso, né, gente? E quando Judas vem vindo, ele olha para Judas e fala: por que tu vens, meu amigo? Faça o que for preciso. E a partir dali começa o martírio de Jesus, até este momento das 3 horas da tarde. Por isso que eu falei para vocês sobre a questão do período, né, do período do calendário judaico, do período judaico, porque a partir, é mais ou menos das 11 horas da noite à meia-noite, quando Jesus ele é preso, ele passa a noite inteira no sinédrio, com o sumo sacerdote Caifás. Ali ele é escarnecido, ali ele é zombado, ali ele é abatido, enfim, várias coisas ocorrem com ele, esbofeteado. E ao amanhecer, ele é levado para Pôncio Pilato, para que Pôncio Pilato, sim, aí desse a sentença de morte na cruz. Vocês compreendem, irmãos? Então, ele estava, imagina a exaustão física, a angústia que Jesus passou de todo esse período. Eu não vou falar nem da humilhação, amém, queridos? Eu digo o flagelo, os sofrimentos na sua carne, desde aquela hora até o momento, neste momento aí das 3 horas da tarde, onde ele chega no ápice, dizendo: Eloi, 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 lama sabachthani. Quando ele diz: Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Era isso, esse momento. Mas você pode, como eu pensei, mas ele era Deus, ele faz parte da Trindade. Como é que ele chegou a esse ápice de angústia, de não suportar? Nós estamos falando ali do Filho do Homem. Nós estamos falando daquele que em João capítulo 1, versículo 1 em diante, começa a descrever que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Nós estamos falando de um homem natural que estava ali, passando aquilo que era preciso, necessário, para que eu, você, todos nós, tivéssemos esta oportunidade de estar aqui nesta noite. Porque se não fosse Jesus, querido, passar pela cruz, se não fosse Jesus cumprir o que as Escrituras estavam dizendo sobre ele, se nós, através da cruz, a palavra diz que nós somos comprados por um alto preço, compreende? Foi pela cruz que nós somos resgatados. Mas o que eu quero procurar trazer a baila à tona, a sua mente neste momento, a sua compreensão de que aquele que morreu na cruz por mim e por você, teve o seu momento de homem. E nós também muitas vezes nós temos os nossos momentos onde nós estamos com tanta
tanta luta, com tantas aflições, onde o Senhor nos levava muito, quando eu estava orando, antes da ceia, o Senhor falava muito sobre coração angustiado, aquieta a tua alma. Sabe, nós vivemos um tempo tão turbulento, irmãos. Sabe, tudo, o mundo, ele literalmente virou de cabeça para baixo. Nesses últimos 2 anos, nós vimos coisas que eu confesso para vocês que eu não imaginava ver ainda. Mas nós sabemos que isso só é o princípio das dores. Que vai chegar um tempo em que nós vamos querer morrer e não vamos conseguir. Obviamente aqueles que ficarem, amém? Que não é o meu caso, que não é o seu caso, amém? Mas dá para dar uma aflição. Quando eu leio o Apocalipse, irmãos, quando eu quero me converter um pouquinho mais, eu leio o Apocalipse. Quando os anjos são soltados, quando há o primeiro ai, o segundo ai, o terceiro ai, quando solta o primeiro cavalo, quando solta o segundo cavalo, quando solta... Gente, isso é destruição em massa, é morte em massa. E é isso que espera o mundo, irmãos. É isso que espera o mundo. Mas nós que não somos deste mundo, amém? Nós estamos de passagem. Mas nós precisamos entender que aquele que se fez carne, aquele que habitou no meio de nós, aquele a qual é descrito no Evangelho, que nos mostra quantos milagres, sinais, onde a pastora Lília com muita propriedade falou sobre a unção que foi feita sobre Jesus, né, pela mulher, que aos seus pés chorava e enxugava os pés de Jesus com o seu cabelo. Essa é uma das passagens, de tantas quantas que nós temos, e você pode se lembrar de uma, nesse exato momento. Como nós podemos entender que um maioral, o chefe dos publicanos, Zaqueu, de uma baixa estatura, pequeno, é despertado por curiosidade em saber que Jesus estava passando ali, e não mede esforço em subir em uma árvore de sicomoro, ou seja, num arbusto, para lá de cima poder pelo menos vislumbrar a passagem de Jesus. Mas Jesus para exatamente debaixo daquela árvore e diz para Zaqueu: desce depressa, porque convém ceiar contigo nesta noite. Você lê lá, queridos, Jesus só fala isso para ele. Entra na casa dele e a presença de Jesus naquele lugar o leva a confessar todos os seus pecados, que tinha fraudado as pessoas, e que ele iria restituir todas as pessoas de acordo com a lei judaica, 4 vezes mais. Mas Jesus não pediu isso para ele, Jesus não falou mais nada para ele, só falou: desce depressa, porque me convém estar na sua casa hoje. E o Senhor diz para você, meu irmão e minha irmã, Ele quer estar na sua casa hoje. Abra o seu coração para Ele, deixe Ele entrar, deixe Ele mudar, transformar a sua vida de uma vez por todas. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos, e não adianta nada nós só ficarmos: meu Deus, por que me abandonastes? Ele nunca te abandonou, Ele nunca vai te abandonar, porque Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Ele deu a sua vida por você, e não foi em vão, minha irmã e minha irmã. Que noite Ele passou. Quando você estiver no seu problema, ou você está no seu problema, pense na noite que eu descrevi agora para vocês. Desde o momento em que Jesus é beijado por um dos seus discípulos, e a palavra nos diz que Judas Iscariotes
Ele era o dono da bolsa. Ou seja, era ele que era o tesoureiro pessoal do ministério de Jesus. Tudo que entrava ia direto para Judas Iscariote. Ou seja, ele era um homem de estrita confiança. Compreende, irmãos e irmãs? É de onde você menos espera que a traição vem. De onde você menos espera, a traição vem. Eu começo a vislumbrar esse momento, sabe, irmãos? Me deu um nó, literalmente me deu um nó, foi subindo um nó aqui, eu fiquei, não conseguia nem falar mais. Porque foram 3 anos andando juntos. Jesus é batizado, passa 40 dias no deserto, sai dali e começa a chamar: vem cá Pedro, vem aqui André, vem aqui João, vem aqui Tiago, vem aqui Bartolomeu, vem aqui Felipe, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Começa a formar a sua equipe, começa a formar aqueles homens que vão andar com ele durante o seu ministério todo. E no final, não é porque ele não sabia não, irmãos. Porque no momento que antecedeu, leia lá em João, no momento que ele está na ceia, que antecede a ceia, ele cinge os seus lombos, pega uma toalha, lava os pés de todos os seus discípulos, e ao final ele diz: olha, aquele que eu molhar esse bocado de pão e entregar, este é o traidor. Nada, irmãos, nada, absolutamente nada fica oculto. O Senhor está atento com os seus olhos, compreende? Buscando a cada momento, cada vez mais, homens e mulheres que estejam dispostos a também a pagar o seu preço, a tomar a sua cruz nestes dias, nesta geração, para que possamos apressar a vinda dele. É contigo, meu irmão, é contigo, minha irmã, é com vocês que o Senhor conta para que Ele possa voltar. E a única forma dele voltar é que você possa abrir a sua boca e anunciar a sua vinda, falar dele a outras pessoas. Compreende? É na medida que você é mudado, que você permite ser mudada, é que você é capacitada para falar naquilo que você foi transformado. Naquilo que você foi transformado. Então, meu irmão, para, meu Deus, por que me abandonastes? De uma vez por toda, Ele não te abandonou. E eu vou te mostrar no final na palavra que é impossível Deus te abandonar. Agora eu e você, nós precisamos ter muita ciência, estar muito consciente do porquê, do para quê que Jesus veio. Ele não veio em vão. A sua passagem pela cruz, o seu sacrifício pela cruz, não foi em vão. Vamos continuar lendo, vamos? Estou em Mateus ainda, onde eu estou mesmo? Mateus, né? Mateus
27, acho que eu parei no 46, 47, diz assim, ó, quando alguns dos que estavam ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Tinha uma plateia observando a agonia de Jesus, queridos. Tinha uma plateia mais próxima dele, um do seu lado direito, um do seu lado esquerdo, que eram os dois ladrões. Tinha um, não sei qual é o lado, não importa, mas um dos ladrões ainda blasfemava, xingava ele. E ele não falou nada para esse. Nada. Nada. Absolutamente nada. Mas quando o outro começou também a falar para de falar isso, nós merecemos estar aqui, mas ele não merece. E quando ele fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando chegar no paraíso. Para esse, o Senhor respondeu. Nós precisamos entender, querido, tudo que está na Bíblia, o que se passa. Aqui na cruz, um de um lado de cá, outro do lado de cá. Mostra dois tipos de pessoa que existe hoje. Hoje. É hoje mesmo. Os que continuam, não estou nem aí, murmurando, xingando, falando mal. Fala mal do marido, fala mal da mulher, fala mal dos filhos, fala mal do trabalho, fala mal fala mal do presidente, fala mal do governo. Fala mal também da igreja que está. Fala mal até dele mesmo. Porque não se ama. Eu não sou narcisista não, irmãos, mas todo dia que eu me levanto, eu olho no espelho e falo, nossa, que coisa linda. Por quê? Eu não estou me vendo. Eu estou vendo a imagem de Deus na minha vida. Se eu não me valorizar, irmãos, quem vai? Se você não se valorizar, quem é que vai te valorizar? Você encontra muitas pessoas para te espizinhar, para te colocar você cada vez mais para baixo. Mas isso não pode nos atingir, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos a imagem de Deus. Então para com isso, não importa o que falam de você. Importa o que você é em Deus. O que você é em Deus? Você é em Deus aquilo que você busca de Deus. De Deus. Você entende isso, irmãos? E aquela plateia que estava lá vendo Jesus angustiado, agonizante. Olha o que acontece, ó. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Vocês compreendem isso? Jesus entregou o Espírito. Jesus não entregou a sua carne. Jesus entregou o seu Espírito. Você compreende, meu irmão? O que você vai simplesmente devolver o que é de Deus é o seu Espírito. A sua carne, meu irmão, vai para debaixo da terra e vai ser comido pelos vermes. É isso que vai acontecer naquilo que você cuida tanto da tua carne. Quando Jesus está dizendo lá para os seus 3 discípulos, vigiem, orem, porque a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Porque ele está dizendo justamente sobre isso, que quando ele brada em alta voz,
ele entrega o Espírito. Porque, irmãos, olha o que fala a palavra do Senhor, em João, capítulo 19, versículo 30, novamente, diz assim, tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ou seja, está consumado. Terminou. Acabou. Só faltou graças a Deus ele falar. Por quê? Por tudo que ele passou, desde o seu nascimento, a sua gestação milagrosa num útero virgem, o seu nascimento, a sua vida, até esse momento da cruz, ele cumpriu tudo que tinha que cumprir. Ele disse, eu não vim para abolir as leis, mas eu vim para cumpri-las. Você entende, irmãos? Neste exato momento, ele está dizendo aqui, está consumado, acabou. Da onde eu vim, a minha origem, eu vou voltar. E olha que diz aqui, olha, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz assim, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Compreende isso, irmãos? Quando lá em Gênesis capítulo 1 diz assim, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus pegou o pó da terra e formou o homem. Mas ficou uma estátua, sem movimento, sem vida, sem nada. Mas a palavra do Senhor diz que Deus soprou o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então aquilo que o Senhor deu no início, quando nós encerramos a nossa peregrinação aqui na terra, a nossa missão aqui na terra, volta para Ele o que é dele, irmãos. E o que é pó, volta para o pó, volta para a terra. E aí que nós precisamos decidir. E é esse tempo que você tem para decidir. Você vai continuar sempre dizendo, meu Deus, por que me abandonastes? Ou de uma vez por toda você vai romper? Vai deixar fluir? Vai separar tempos de excelência numa busca incessante da revelação de Deus para a sua vida? Vai parar de dizer, eu não tenho tempo? Como assim? Você tem 24 horas. Você tem tempo para tantas coisas, mas não tem tempo para Deus. Tem algo errado. Porque a primeira coisa que você precisa ter é o tempo para Deus. Você me compreende? Você me entende? É mais fácil ficar dizendo, meu Deus, por que me abandonastes? Fazer uma carinha de coitadinho, de tadinha. Não. É mais fácil você dobrar os seus joelhos no seu a sós com Deus. E aí ele sim, como Davi nós vimos no Salmo 22. Davi, ele sem plateia nenhuma. Aí sim ele falou, meu Deus, por que me abandonaste? Leiam depois o Salmo 22 inteirinho, que você vai ver que momento de uma pessoa que tem uma comunhão, de uma pessoa que tem uma intimidade, de uma pessoa que tem um relacionamento. Isso gera uma liberdade de literalmente abrir o seu coração. Quanto tempo faz que você não abriu o seu coração para Deus? Quanto tempo faz que você não parou? Tudo, literalmente tudo.
e falou assim: Deus, eis-me aqui. Eu não vou falar não. Eu só quero te adorar nesse silêncio absoluto. Sabe, irmãos, eu estou numa fase em que eu gosto muito de falar. Muito, gosto de falar muito. Falo, né? Se deixar eu falo a noite inteira, principalmente de Deus. Mas eu estou de uns 3, 4 meses, 5 meses para cá. O Senhor tem me levado mais a ouvir Ele do que falar para Ele. Tem aquietado o meu espírito, tem subjugado a minha carne. É isso que nós precisamos, queridos. Sabe, virar a chave. Porque você está tão acostumado, tão acostumada com esse tipo de vida que você leva, e acaba não valorizando os detalhes que Deus tem feito na sua vida. Você não consegue enxergar. Você não consegue mais ouvir de Deus. E por não ouvir e não enxergar, você não valoriza aquilo que Deus está fazendo com você agora. Hoje, o que Ele fez da sua vida. Hoje. Sabe, queridos, nessa minha andança, nessa minha caminhada, nesse meu crescimento espiritual, que o Senhor tem me permitido, né? Ir em alguns lugares, falar com algumas pessoas. Eu me lembro muito, a questão de uns 15 anos atrás, eu estive numa igreja, e ali, vocês vão identificar a igreja, que é a igreja que está com a oportunidade, né? Quem está com a oportunidade, quem quiser falar alguma coisa, aí vem uma senhorinha, sabe, do seu jeito, da sua maneira, ela falou assim: irmãos, eu não sei como eu vou falar, o quanto eu sou grato, estou dizendo do meu jeito, amém? Mas ela falou muito simplesinhos, muitas palavras erradas. Me chamou muita atenção, ela falava assim de que ela levantou de manhã, e o que ela mais gosta de fazer de manhã é tomar um cafezinho dela. E quando ela ligou o seu fogão, tinha acabado o seu gás. E ela simplesmente falou: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto de tomar meu cafezinho de manhã, mas eu não tenho mais nenhum recurso para comprar gás. O Senhor pode me ajudar? Irmãos, não deu uma hora. Dona Maria, não sei como é o nome dela, amém? Irmã, eu estava em casa, irmã, e Deus mandou vir aqui. Fazer o que, irmão? Trazer um botijão de gás para ela. Quantos botijões de gás o Senhor tem mandado na sua porta? Quantos? Você tem enxergado isso? Você tem agradecido a isso? Você tem visto que aquele que passou pela cruz por mim, por você, no seu momento de desespero, no seu momento de angústia, onde a sua carne gritava, ele disse, olhou, não sei se ele olhou para o céu, mas enfim, né? A palavra não diz, mas ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Porque ele chegou no auge do seu limite carnal, humano. E você pode estar exatamente nesse momento crucial da sua vida, de uma decisão
Ou você rompe de uma vez por todas, ou você vai continuar lamuriando e não avançando, porque o reino de Deus, o reino de Deus, nós temos que avançar, irmãos. Avançar para conquistar. Se você estagnar, irmãos, se você parar, se você travar, não vai acontecer nada. Mas se você caminhar, se você for para cima, você vai vencer, porque a palavra de Deus diz isso, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Toma isso, toma posse, irmãos. Para, meu Deus, para. Há um momento sim, quando você está sós com Ele, este é o momento de você falar com Ele, mas a sós. Não adianta você pegar o irmãozinho, irmão, você não sabe o que eu estou passando. Seu irmão não sabe não, mas o seu pai, o seu Abba Pai, está lá do céu, olhando, e Ele sabe tudo que está acontecendo na sua vida. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque Ele permitiu que isso viesse a acontecer, para te provar, para te tirar deste momento de apostasia, de esfriamento espiritual, esfriamento espiritual, dessa letargia que está paralisando a sua vida. Chega! Você pode dizer isso? Chega! Eu não aceito mais! Gente, fala com propriedade, toma posse. O reino de espiritual, escuta o que nós estamos dizendo. Há poder em nossas palavras, irmãos. Há poder. Compreende? Nós não somos um povo que retrocedemos. Hebreus capítulo 10 fala isso. Mas nós somos um povo que avançamos, nós vamos para cima, porque as armas que nós militamos, as armas que nós usamos, elas são poderosas, não são aqui da terra, nós não somos dos patrões humanos, irmãos. Nosso relacionamento é nas regiões celestiais. Para de ficar fincado, preso aqui na terra. Sai da terra, irmãos. Voa no Espírito. Mas olha que interessante, irmãos, presta atenção para mim agora. Olha aqui para mim. Neste exato momento em que Jesus diz, lá em João, está consumado. Vamos ver os acontecimentos que acontecem em seguida. Volta novamente aí, Mateus 17, 51. Vejam os acontecimentos, sinais simultâneos que acontecem quando Jesus diz assim, quando Ele brada em alta voz e entrega o seu Espírito. O que ocorre? Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Então a primeira coisa que ocorre aqui, meus irmãos, o véu se rasga. Era o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde que uma vez só por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Ao rasgar o véu irmãos, como é que o véu rasga? De alto para baixo. Eu já dei um exemplo uma vez aqui para vocês. É chuva, gente, é bênção de Deus. Todo mundo barulhão, todo mundo fica preocupado, né? Aí agradeça pela chuva. Não se preocupe quando você for embora, não. Se você se molhar, fica tranquilo. Inventar a toalha, o secador, né? Você tem um chuveirinho quente te esperando na sua casa. Com certeza um pijaminha muito confortável. Agora, se você passar pela rua e prestar atenção, você vai ver muitos que não tem isso e não tem para onde ir. Temos que ser gratos, irmãos. Mas vamos voltar aqui. Então, diz assim, abriu. Então, quando o véu se rasgou de alto a baixo,
O que aconteceu? Abriu um caminho para nós. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20 diz assim, ó: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, ou seja, no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus. Aonde o sangue de Jesus foi derramado, irmãos? Aonde? Na cruz. E olha o versículo 20 que ele diz assim, ó, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Quando Jesus diz assim, está consumado, o que ocorre? O véu se rasga, de acima e abaixo. Ou seja, ele diz assim, ó, ei, você, tem um novo e vivo caminho para você acessar. Para de depender do homem. Você pode vir a mim agora. Então, glória a Deus aí, irmão. Fala, eu quero. Você pode ir, irmão. Você pode ir, irmão. E de alto a baixo, que ele está dizendo para você, ei, agora o acesso ele está livre. Agora vai ser eu com você, não você. Eu com você na vertical, não você com o homem aqui na horizontal. Chega de evangelho horizontal, baseado e firmado em usos e costumes do homem. Não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. E não pode cortar o cabelo, graças a Deus, né? Cortar a língua pode. Vamos continuar. Tá aqui. Perdão. Então, duas coisas acontecem, né? O véu se rasga de cima a baixo, e a terra treme, e as rochas se partiram. Obviamente, mais para frente vai explicar isso, que é a questão de um terremoto, mas a gente vê o que? A manifestação aqui até da natureza. Jesus está consumado, até a natureza se manifestou. Compreende isso? Porque, irmãos, tudo está no absoluto controle de Deus. Vocês se lembram da passagem que Jesus está dormindo no barco? Ele está no seu barco. Deixa ele dormir. Porque na hora que precisar, ei, você só vai fazer, Jesus! Ele vai acordar e ele vai dar uma palavra e vai cessar. Não tem tempestade para ele, irmão. A natureza está debaixo da sua autoridade. E você, como filho dele, você pode também estar tranquilo. Está chovendo, glória a Deus. Está fazendo sol, glória a Deus. Está de dia, glória a Deus. Está de noite, glória a Deus. Porque o Senhor está comigo, porque o Senhor está me guardando em todo o tempo, porque Ele tem um plano e um propósito definido para a minha vida, amém? Entende isso? E a sua vontade, irmãos, não vai deixar de se cumprir na sua vida, porque Deus não é homem para mentir. Tudo que Ele falou se cumpre na íntegra. Só tem um detalhe antes que você dá glória a Deus. Tem coisas que não cumprem na sua vida por causa de você. Por causa de você. Por causa de você. Sabe por que Deus não está te dando aquilo que você está pedindo? 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 Sabe por que eu apontei todo mundo, que de repente eu falo, comigo o pastor foi dizer, não, estou falando com todo mundo. Sabe por quê? Que você está pedindo? Sabe por quê? Porque você vai se perder naquilo que Ele te der. Vai se perder. Segundo sinal. Primeiro sinal, os céus, o véu se rasga de cima a baixo. Segundo sinal, a terra treme e as rochas se quebram. Terceiro sinal, versículos 52 e 53. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos. Quem são os santos, irmãos? São aqueles separados. É eu e você. Kadosh. Kadosh quer dizer separados. Separado de quê? Separado deste mundo para servir a Deus. Amém, irmãos? Amém? Então, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido
foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então primeiro, o sepulcro abriu. Nós vemos então, quando o sepulcro abre, nós vamos ver o quê? A primeira ressurreição imediata. Com um detalhe, irmãos. Olha aqui, eles ressuscitaram e ficaram aguardando 40 dias. Aliás, perdão, 3 dias, não, Jesus, não. Depois de 3 dias Jesus ressuscitou. Aí Jesus ficou mais 40 dias na terra, né? Ficou esperando 3 dias. Quando Jesus também ressuscitou, você imagina, você vê aquele irmãozinho querido seu novamente aparecendo para você. Foi isso que aconteceu. Ué, mas fulano não tinha morrido? Morreu, mas foi ressuscitado. Mas Ciclano não tinha... Morreu, mas morreu em Deus. E Deus o ressuscitou! Ressuscitou. Quem dorme em Deus, quem morre com Deus, tem a garantia da ressurreição. Você vai nascer de novo, de novo, de novo, de novo, para estar com Ele na eternidade. Amém, meus irmãos? É isso, olha o sinal que Jesus estava dizendo lá. Ele está consumado. Os sepulcros se abrem. Os que tinham morrido se são ressuscitados. Aparecem para... Por que apareceu, irmãos? Porque tem gente que só crê se vê. Aí eu preciso crer. Tomé. Então você vai ver. Não só vai ver, como você vai tocar. Toca aqui. Aqui, ó. Olha os buracos. Põe a mão nos buracos aqui, ó. É desse jeito que você crê? Então é desse jeito que Deus vai fazer. Amém, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Hã? E olha o terceiro, olha que interessante o terceiro que acontece. Quando o centurião e os que vigiavam viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Vocês entendem, irmãos? Vocês entendem? Até aquele, ou aqueles que eram o centurião, junto com a guarda que estava lá, para que não houvesse uma rebelião, para que não houvesse na crucificação de Cristo, eles que estavam presenciando, foram o que testificaram que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Posso ouvir um amém? Hã? Tinha testemunho oculares, irmãos. Eram centuriões e eram soldados. E eles testemunharam aquilo a qual que os judeus levaram ele à morte. Por causa disso, os próprios ímpios reconheceram que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Quando ele disse está consumado, quando está tudo acabado, houve a confirmação final. Não da boca daqueles que creram, mas da boca daqueles que nem sabiam, principalmente crer, que eram centuriões, que eram os romanos. Vocês entendem? Eles testificam este verdadeiramente. Por que eles testificam isso? Pelos sinais que eles viram acontecer após a morte de Jesus Cristo. Imagina então após a ressurreição. Amém, amados? Amém, queridos? Amém, irmãos? Podemos até falar, meu Deus, por que desamparaste, por que me abandonaste, né? Mas olha, olha aqui para mim. Você pode dizer assim, meu Deus, por que me abandonaste? E eu vou te provar na palavra que não tem como Ele te abandonar. Sabe por quê? Hoje Ele mora, Ele habita dentro de vós.
Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Compreende? Então não tem como abandonar, irmãos. Ele já está dentro de você. Mesmo que você queira, não tem como você sair mais de Deus. O Espírito Santo, ele habita em você. Agora, o que é preciso, o que é necessário, meu irmão? Eu aprender a me relacionar com aquele que está dentro de mim. Eu pareço louco, gente, é uma verdade. Agora há pouco no carro, vindo de Campinas para cá, na Bandeirantes, aí daqui a pouco eu parava, olhava. Ai, irmãos, que momento precioso o Senhor me permitiu, sabe? Difícil, que eu queria estar aqui no início, mas Deus tem todos os planos. Foi na saída e nessa volta, foi 150 quilômetros para lá e 150 quilômetros para cá, com Ele, nele, e Ele ministrando muitas coisas na minha vida. Você entende isso, meus irmãos? É isso que você precisa virar a chavinha dentro de você. Vira a chave dentro de você. Eu queria desafiar você, irmãos. Eu começo hoje. A gente está. Quem sabe? A gente tem um canal no YouTube. Amém? Nós estamos com uma conversa franca, um tema que a gente está desenvolvendo. Nós vamos começar a desenvolver hoje um tema sobre oração em línguas. Assista. Você assiste tanta coisa, né? Eu ia falar tanta. Não vou comparar isso, não, que fica chato, né? Mas enfim, você assiste tantas coisas. Tira um tempo, assista lá. Você vai ser edificado. Não estou fazendo para edificar a sua vida, irmãos. Vamos desmistificar essa questão de oração em línguas. Porque a oração em línguas, ela é muito combatida nos dias de hoje. Você vai ouvir isso. Porque você só deve orar em línguas quando você sentir um arrepio. Irmão, quando você sentir um arrepio, é a sua carne pura. É emoção. Porque o Espírito, ele é manso. E o profeta está sujeito ao Espírito. Ele está dentro de você, meu irmão. Está dentro de você, meu irmão. Ei, desperta tu que dormes. A hora do Senhor chegou. Ele está te buscando, Ele está te querendo. Você só não está mais em Deus por causa de você. Você já não tem, você não está em outro nível, compreende? Porque você estagnou, parou. Se eu ficar aqui, irmãos, se eu ficar aqui, irmãos, aqui, se eu ficar aqui, eu nunca vou chegar aqui. Você viu o caminho? 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus. Se for a passada das crianças, as crianças, para serem ministradas, se elas não subirem todas essas escadas, elas não serão ministradas lá em cima. Se você ficar do jeito que você está, você vai continuar do jeito que você está. Sabe fazendo o quê? Falando: meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, da mesma forma que eu comecei, com a mesma frase, eu estou terminando. Mas eu preciso dizer algo para você: um cristão nunca termina a sua educação, o seu aprendizado, a sua caminhada espiritual, até que esteja diante do trono de Deus, aprovado. Esse é o nosso final. Esse é o nosso fim. Amém? Feche os seus olhos brevemente, ou não, né? Fique à vontade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.